Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e esse vai ser um vídeo, obviamente, que os fãs do Moro não vão gostar de jeito nenhum. Então, de antemão, se você não quer passar raiva, nem assista o vídeo até o final. Mas para quem está fechado com o presidente Jair Bolsonaro e acredita num país melhor, né, guiado pelo presidente Jair Bolsonaro, vamos trazer informações importantes aqui sobre o Sérgio Moro e fazer uma anatomia, né, como diria lá o Code Hack, fazer uma anatomia aí do que o Sérgio Moro estava fazendo, né, e o que ele representa. Vamos resumir aqui o assunto. Pessoal, coisas esquisitíssimas aconteceram aí nos últimos dias, tá? E não é de hoje, tá? Simplesmente culminou hoje. Hoje não, né? No caso ontem, mas hoje já está assentando a poeira e as pessoas tomando consciência do que aconteceu. Sérgio Moro mudou de lado. Não, Sérgio Moro nunca esteve do lado do Bolsonaro ali completamente. Simplesmente ele aproveitou a oportunidade, né? Vale lembrar aquele velho vídeo do aeroporto quando Sérgio Moro ignora o presidente Jair Bolsonaro. Mas enfim, são águas passadas. Sérgio Moro foi lá, aceitou o cargo de ministro da Justiça e se projetou politicamente. Afinal, o Sérgio Moro estava num cargo político. Agora vamos a alguns pontos aqui, né? Vejam como o Sérgio Moro tratou o presidente Jair Bolsonaro, fazendo uma coletiva pelas costas, né, tentando impor um nome que a gente vai entender por que o Sérgio Moro queria impor esse nome. Eu acho que essa pergunta não tem sido respondida. Por que bater pé no Valeixo? Por que pedir demissão por conta da saída do Valeixo? Por que o Valeixo era tão importante assim? Você vai ter essa resposta aqui. Só antes eu quero lembrar que quando o Sérgio Moro teve, né, lá as conversas fakes vazadas, né, algumas verdadeiras, outras fakes, lá para aquele Glenn Greenwald, né, do Intercept. Inclusive o Intercept quer encontrar o Sérgio Moro, para que o Sérgio Moro possa dar os prints dele para ser publicado no Intercept. Olha como o mundo dá volta, né? Será que o Sérgio Moro vai dar? Não precisa, né? Sérgio Moro usa direto o Jornal Nacional. Mas vamos lá. Naquela época, o que o presidente fez? Foi um escândalo gigantesco. Todos esses aí que querem derrubar o governo Bolsonaro estavam lá pedindo a cabeça do Moro. Esses deputados, Centrão, todo mundo levou o Moro para ficar lá ouvindo mais de 12 horas no Congresso, né, em sessões na Câmara quanto no Senado, para ficar dando explicação por um bando de bobagem, um material coletado criminosamente por hackers. E qual foi a postura do presidente Bolsonaro? Bolsonaro poderia ter falado muito bem: Moro, segue para resolver esse problema aí, vamos apurar, vou te afastar aqui do governo. Não. Bolsonaro colocou o Sérgio Moro para desfilar do lado dele no desfile de 7 de setembro, desfile da independência. Bolsonaro levou o Sérgio Moro lá no jogo do Flamengo, lá do lado dele também fez questão que ficasse do seu lado para mostrar que ele tinha total apoio do presidente da República. E o que o Moro fez com o presidente Jair Bolsonaro? Na primeira oportunidade política, ele resolveu virar as costas para o presidente. Mas isso tem um motivo, né? Tem os motivos ideológicos. Como eu sempre falei, o Moro era progressista, sempre foi progressista, assim como Deltan Dallagnol e a maioria do judiciário, infelizmente. Mas desde que o Moro fizesse o trabalho dele, que ele estava fazendo, tudo ótimo, tudo beleza, vamos lá, né? O Moro está ali, tá prendendo cocaína, está diminuindo homicídio. Tá show de bola, meu amigo. Eu quero que você trabalhe junto para o país. Só que a coisa começa a mudar, principalmente aí quando começa a situação do vírus chinês. Muitos questionaram: aonde está Sérgio Moro? Eu fui um deles que criticou, inclusive lá no Facebook, no dia 13 de abril, às 2 horas da tarde, eu coloquei, né? Enquanto assistimos prisões absurdas pelo país, o ministro Sérgio Moro compra tablets para presidiários conversarem com familiares. Um verdadeiro humanista, né? Pensamento humanista. Não tão humanista quanto a sua esposa, né? A Rosângela Moro. Porque vocês sabiam que a Rosângela Moro, ela é a favor da decisão do STF que libera o aborto para fetos com até 3 meses aí que tem zika? Ela declarou isso em uma entrevista à revista Cláudia. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição para quem quiser ler a entrevista inteira. E ela fala com todas as palavras que ela é a favor do aborto. E essa é a mulher, né, que influencia as decisões do Sérgio Moro. O Sérgio Moro
em pleno caos, as pessoas sendo presas, idosos sendo presas, mulheres sendo presas na praia, vimos o Sérgio Moro lendo um livro sobre saúde pública escrito pela sua esposa. Literalmente cagando e andando para a população que estava cobrando uma atitude desse ministro. Mas hoje em dia nós entendemos por quê. O Moro mantinha uma relação muito cuidadosa aí com a imprensa. Não é à toa que ontem, no dia 24, às 10h23 da manhã, o jornal Globo, a jornalista Bela Magri, ela já sabia o que o Moro iria falar no seu discurso. Vejam só, o ministro da Justiça entregou o cargo ao governo Bolsonaro. Moro fará um discurso contundente, defendendo a autonomia de seu trabalho, sua carreira na magistratura e criticará a saída de Aleixo. Em seu discurso, Moro dirá: acima de tudo, tenho que preservar a autonomia da Polícia Federal. O ministro também vai negar a saída de Aleixo, que tenha sido pedido pelo próprio diretor. Enfim, a mulher do Globo já sabia de tudo. 10h23 da manhã, a entrevista foi 11 horas. Como é que você explica isso, Moro? A gente entende muito bem hoje, quem eram as pessoas, os vazadores ali do governo. Mas isso não para por aí, O Sérgio Moro, ele acusa o presidente rebate, e depois ele vai para a TV Globo. Vejam só, TV Globo, mesma TV Globo aí que atacou o trabalho de Moro muitas vezes, mas para interesses políticos tudo vale. Estamos vendo até a Joyce Hasselman dizendo Moro 2022, todo mundo fechadão com o Moro. O Witzel, esse grande humanista, democrata, que é o Moro lá na sua Secretaria de Justiça, vejam só, que bonito. Mas as provas que o Moro, que ele levou para o Jornal Nacional são tão frágeis, tão ridículas, que até mesmo petistas, pissolistas, gente do mal mesmo, comunista, como Érica Cocai, ridicularizou as provas do Moro. Ninguém acredita nessa balela, a não ser os fanáticos por Moro. A Érica Cocai colocou o seguinte: o Moro tem a chance histórica de apresentar provas contra Bolsonaro e vem com um diálogo ridículo, como a deputada Carla Zambelli se desmoralizou completamente em rede nacional, no Jornal Nacional. Prova nunca foi o forte de Moro. Até os esquerdistas estão rindo da palhaçada que o Sérgio Moro fez ontem com a sua afilhada. Um cara que tem a ética de levar uma conversa privada que ele teve com a Carla Zambelli para dentro, para a rede nacional, como ele fez, é um canalha, é um sem ética. Inclusive, as falas do Sérgio Moro naquele diálogo mostrava muito bem que ele tinha intenção de vazar aquilo posteriormente. Inclusive usando aquela frase de efeito: eu não estou à venda. Belo slogan de campanha, já pensou? Não estou à venda, Moro 2022. Quem diabos estava tentando comprar o Moro naquela conversa? Quem foi que ofereceu alguma coisa para o Moro? Pelo contrário, a Carla Zambelli falou que ajudaria o Moro a ir para o Supremo Tribunal Federal, dando a entender que realmente o Moro estava pleiteando isso junto ao presidente. Ninguém estava comprando Moro nenhum, então a frase completamente desconexa, fazendo frases curtas para poder responder a sua afilhada, que ele conhece desde 2014. Então mostra as suas intenções reais de Moro, realmente são com a sua biografia e não com o país. Mas não para por aí, Uma das coisas mais graves aqui, e é bom ter os fatos históricos, porque o Moro disse que nem o PT interferiu tanto, não interferiu tanto, nem o PT interferiu na Polícia Federal. Hoje nós vimos, inclusive, aí, o print do Fiuza, o tweet do Fiuza dizendo que a narrativa do Moro, ele coloca o seguinte, abre aspas para o Fiuza: a missão Bolsonaro-Moro falhou miseravelmente e ambos têm essa dívida com o país. Tinham a obrigação de levá-lo até o fim. A declaração de Moro de que o PT não interferiu na PF é uma vergonha. Dilma e Lula usaram toda a máquina para obstrução de justiça e Moro sabe disso. Vergonha. Você é uma vergonha para o país. Se você estava preocupado com a tua biografia, você jogou ela no lixo e queimou. Ontem você fez isso, Sérgio Moro. Mas não para por aí, Vamos aos fatos históricos, já que não teve interferência. Vamos aqui ao jornal Folha de São Paulo no dia 11 de setembro de 2007.
Insatisfação de Lula motivou as alterações na Polícia Federal e na ABIN. Petista quer ser informado sobre ações e avalia a atuação que a atuação da agência é ineficiente. Mudança também permitiu que Antônio Carlos Biscaia e Romeu Tuma Júnior fossem convidados por Tasso para integrar a pasta da Justiça. Andréia Michel e Kennedy Alencar, né, assinam essa matéria. E tem aqui a matéria completa também, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou trocas no comando da PF, da BIM, né, por desejar que tenha mais informações. Em conversa reservada, Lula se queixa de saber de ações da PF pela imprensa. Então tá aqui, matéria completa do dia 11 de setembro de 2007. Como é que tu vem dizer que não teve interferência, Sérgio Moro? Você tá vendido para quem? Essa é a verdade, né? E realmente a verdade sempre aparece. Você é um mentiroso, Sérgio Moro. Mentiroso. Né? Mentiroso que está fazendo vergonha. Mas a gente entende muito bem, né, que você já tem os seus próprios planos e as suas próprias ideologias. E é por isso que você abandona o país, e é por isso que você ficou do lado do Mandetta, é por isso que você se aproximou do DEM. Né? Vamos ver o que o Sérgio Moro irá pleitear agora politicamente. Porque, inclusive, naquela mesma entrevista que eu mostrei para a revista Cláudia, da mulher do Sérgio Moro, ela afirma que o Moro jamais terá a intenção de ter um cargo político. Vamos guardar essa revista e essa entrevista em que a senhora, né, diz que é a favor do aborto. Vamos guardar isso aqui para ver se realmente Moro não vai se aventurar num cargo político. Agora eu tenho uma resposta, eu tenho uma lembrança para você, Sérgio Moro. Joaquim Barbosa também virou um paladino da justiça por um certo tempo. E hoje em dia não se sustenta nem para se eleger para síndico de prédio. Então toma cuidado. Né? O que você fez ontem, até então, poderia ser apenas uma dissidência do governo. Você poderia não concordar e ir embora. Mas o que você fez na Rede Globo, inclusive contra a sua afilhada, foi uma canalice sem tamanho. Mas, pessoal, vamos lá. Por que o Sérgio Moro queria tanto o Valeixo no comando lá? Por que não poderia trocar o Valeixo de jeito nenhum? Simplesmente por isso aqui, meus amigos. O cara do Valeixo, né? O Valeixo ali, a sugestão do Moro, a Polícia Federal ali no lugar do Valeixo, quem ele queria comandar, quem ele queria preservar, seria uma pessoa ligada a Alexandre de Moraes. Que o Alexandre de Moraes, né, que aí no caso para substituir teria que ser o Rossetti, que é o atual número 2 da Polícia Federal, que é ligado pelo Alexandre de Moraes e é responsável pelo inquérito ilegal do Supremo Tribunal Federal. Aquele inquérito que investiga as pessoas que ninguém sabe o que é, aquele inquérito da fake news. Esse é o cara que o Moro aceitaria colocar no lugar do Valeixo. Afinal, o próprio Valeixo pediu para sair. Esse é o cara, esse era o plano. O Sérgio Moro, ele queria manter essa investigação ilegal, né, usando a Polícia Federal, a investigação ilegal do STF, e ele usando a Polícia Federal para poder colocar para frente esse inquérito da fake news. E dessa forma, ele faria um agrado para o STF para conseguir a sua vaga e ser bem aceito pelos pares e defendido por alguns dentro do Supremo. A grande missão do Moro sempre foi chegar ao Supremo e para isso ele sacrifica a própria liberdade da sociedade. Tanto sacrifica a liberdade da sociedade, né, fechando os olhos para as atitudes dos governadores, porque como bem falou hoje o senhor Sepúlveda, né, ele falou o seguinte, né, o Moro ontem fez uma coletiva e tem um peso político gigantesco, o Sérgio Moro, tanto é que o Bolsonaro teve que fazer outra tarde, porque ele não fez a mesma coletiva, ou alguma outra coletiva, ou coisa parecida, um pronunciamento, para falar das prisões arbitrárias que estão acontecendo por conta desses decretos absurdos dos governadores. Eu te garanto que ia ter muito governador que ia ouvir. Por que ele não fez isso? Porque ele não estava nem aí para isso. Assim como ele não está nem aí para esse inquérito ilegal. Pelo contrário, ele queria facilitar, colocando o Rossetti, número 2 da Polícia Federal, para poder comandar a diretoria. É por isso que ele não queria o presidente Jair Bolsonaro interferindo, porque ele queria que a Polícia Federal fosse usada como instrumento do STF para buscas e apreensões e investigações ilegais, agindo como verdadeiros capangas, porque o Moro aprova esse tipo de situação, assim como as polícias militares.
têm sido usadas como capangas pelos governadores. Ele queria fazer o mesmo com a STF, usando a Polícia Federal ali para ser capanga, né, de investigação ilegal do Toffoli e do Alexandre de Moraes. Essa é a grande chave da questão, que o Moro viu que não ia conseguir manter os seus ali dentro da Polícia Federal e por isso ele quis sair fora. Por isso ele se virou contra o presidente Bolsonaro. E diferente de um homem de caráter como o Roberto Alvim, ex-secretário de Cultura, que saiu, foi escorraçado do governo, em menos de 24 horas, saiu e não deu uma palavra contra o presidente, contra o projeto que ele acreditava. Se o Moro está fazendo isso, é porque o Moro nunca acreditou nesse projeto e estava ali apenas para se projetar no meio político, sair do jurídico, onde ele já era muito bem sucedido, e tentar realmente uma vaguinha no STF. Agora, como sabemos, né, que a mulher do Moro praticamente manda nele, sabemos que como o Moro votaria em questões como o aborto no STF. Moro, já vai tarde. Tchau, querido. O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados.